Queridos, quero convidá-los a abrirmos a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo 4, vamos ler apenas os versos 1 e 2. Primeira Timóteo 4, 1 e 2. Vamos ler juntos? Há uma só voz? Leamos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. É um texto que fala sobre o espírito do nosso tempo. Queria meditar com os irmãos nessa noite sobre o Natal e a inversão de valores. Há um escritor que eu gosto muito, Charles Dickens, em seu famoso romance sobre meninos de rua em Londres, criticando as mudanças revolucionárias do seu tempo, no século XVIII, ele dizia que aqueles tempos eram o melhor de todos os tempos e era também o pior de todos os tempos. Em alguns aspectos nós poderíamos dizer o mesmo dos nossos dias, mas com algumas palavras diferentes. Diria que nós hoje estamos vivendo o melhor dos tempos em valores tecnológicos, científicos, culturais, materiais. O mundo nunca experimentou uma era tão áurea na sua história e nunca o mundo esteve tão rico e nunca gastou tanto como nos nossos dias. É o melhor dos mundos em termos de valores materiais e terrenos. Mas, por outro lado, nós também vivemos o pior de todos os tempos no que diz respeito aos valores éticos e morais da nossa sociedade. Nunca em todo tempo a inversão de valores foi tão notória como nos nossos dias. Hoje, valoriza-se o terreno em detrimento do celestial. Hoje valoriza-se a terra em detrimento do céu. Hoje valoriza-se o material em detrimento do espiritual. As pessoas hoje investem muito mais nas coisas aqui da terra do que nas do céu. Há um escritor americano chamado Michael Sandel. Michael Sandel, um dos mais famosos filósofos de Harvard, e no seu famoso livro, temos em português, Justiça, o que é fazer a coisa certa. Ele nos diz que nós sabemos o preço das coisas, mas nós não sabemos o seu valor. Hoje os valores se relativizaram, se pulverizaram. Hoje a coisa tem mais valor do que gente. Na verdade, poderíamos dizer que hoje os valores se desumanizaram. Hoje as igrejas pregam, não como Laplace, que dizia que Deus é uma hipótese desnecessária para explicar o mundo, mas nos dias de hoje, Deus já não é mais necessário para me fazer feliz, para que eu tenha dinheiro, uma mansão, uma Ferrari na garagem, isso me basta. Há igrejas hoje que pregam um Deus que dá um paraíso na terra e não uma esperança de vida no céu. Os valores estão completamente invertidos. Como diz um crítico dos tempos hipermodernos que nós estamos vivendo, o famoso filósofo francês Gilles Lipovetsky, no seu livro Tempos Hipermodernos, ele nos fala que hoje o homem está desbussolado, sem um norte,
sem um rumo, sem um referencial. Ou poderíamos citar ainda Domenico De Masi, no seu livro O Futuro Chegou, onde ele fala que hoje nós vivemos numa sociedade desorientada. E é nesta época de Natal, e no Natal, em que nós vemos os valores reais do Natal mais e mais sendo descaracterizados, pulverizados em representações infinitas que jamais conseguem traduzir o seu real significado. Falando sobre essa nossa cultura, o filósofo e crítico literário inglês Terry Eagleton, no seu livro A Morte de Deus na Cultura, ele nos diz que da razão iluminista até a modernista, nós poderíamos dizer que todo o espectro de fenômenos imbuiu-se da missão de providenciar formas substitutivas da transcendência, preenchendo o vazio deixado pela ausência de Deus. Um escritor que não é cristão, falando-nos sobre isso. E ele está certo. Como dizia Calvino, o homem é um ser teorreferente. O ser humano, ele não se acha, ele não se encontra, a não ser em referência à pessoa de Deus. O filósofo católico canadense Charles Taylor, no seu famoso livro Uma Era Secular, ele nos diz ainda que as sociedades não se tornam seculares quando descartam totalmente a religião, mas quando já não são particularmente mobilizados por ela. Por isso hoje, queridos irmãos e irmãs, o Natal é sinônimo de consumo, dinheiro dobrado, presentes. Seus valores se horizontalizam, ao invés de se verticalizarem. Ao invés de apontar para o divino, para o transcendente, aponta para o material, para o contingente. Hoje observem as decorações de Natal. Você não vê mais o presépio, não vemos mais o menino Jesus, os reis magos, a estrela do Oriente. Hoje o que se vê são figuras que em nada lembram o Natal e o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faço referência, por exemplo, ao presépio. O presépio que é tão caro para nós no Natal. O presépio talvez é a mais antiga forma, diríamos, a mais antiga forma de caracterização do Natal. Sabemos que foi Francisco de Assis, na cidade italiana de Grécio, em 1223, o primeiro a usar uma manjedoura com figuras esculpidas, formando um presépio tal qual nós o conhecemos hoje. E a ideia surgiu para Francisco de Assis enquanto ele lia, numa das suas longas noites de oração, ele lia um trecho de São Lucas que lembrava o nascimento de Cristo. Ele resolveu então montar o presépio em tamanho natural numa gruta de sua cidade. E o que restou desse presépio do século XIII, nós encontramos parte dele atualmente na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. O que é um presépio? A palavra presépio vem do latim praesepe, cujo significado básico é estábulo, curral, redil. O presépio nos faz lembrar do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me permita citar mais um escritor italiano. Ele nasceu em Alexandria, mas viveu na Itália, Umberto Eco. Umberto Eco é reconhecido como um dos mais importantes escritores e pensadores dos últimos tempos. Ele morreu agora em 2016.
foi escritor, filósofo, semiólogo, linguista, bibliófilo, foi um homem muito culto. E na sua mais recente obra, Crônicas de uma Sociedade Líquida, ele escreve um artigo em 2006 com o título A Rena e o Camelo. Obviamente ele está fazendo uma crítica com esse trocadilho. A rena está ligada ao Papai Noel e o camelo ligado ao presépio, onde ele critica a ausência do presépio debaixo da árvore do Natal, quando o seu pai devotamente o montava. Humberto Eco nos diz que o desamor pelos presépios é devido aos excessos do politicamente correto. E ele cita, por exemplo, várias escolas que deixaram de montar os presépios para não ofender a sensibilidade das crianças e de outras religiões. Mas hoje também, em nome do politicamente correto, nós estamos renunciando vários valores absolutos. E um dos aspectos da pós-modernidade é a verdade da mentira. A mentira é uma verdade socialmente aceita e inquestionável ao ponto de tornar-se um valor absoluto. Esse é o espírito do nosso tempo. Paulo já falava a Timóteo no texto que nós lemos, que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, e pela hipocrisia dos que falam mentiras, têm cauterizado a própria mente. Nós hoje vivemos numa era chamada de pós-verdade. Presépio e Jesus fazem parte de uma pós-verdade. Na verdade, é algo pós-cristão. A minha professora, doutora Débora, americana, eu conversando com ela sobre a pós-modernidade, ela falou-nos acerca do seu país, os Estados Unidos, que durante muito tempo foi considerado um país protestante, e ela me dizia que hoje os Estados Unidos é um país pós-cristão. Por isso, hoje, ninguém mais questiona os verdadeiros símbolos do Natal. O que está aí, seja o que for, para a nossa sociedade é o Natal. E eu queria, à luz desta introdução, deixar aqui para nós 3 lições, 3 considerações que eu queria fazer sobre o Natal. A primeira é a substituição do Papai do Céu pelo Papai Noel. Natal, para muitos, é Papai Noel, o bom velhinho que nos presenteia. Papai Noel, irmãos, é uma mentira. Papai Noel é um engodo. Papai Noel é uma substituição vergonhosa. O professor Dr. Felipe Fernandes Armesto, professor do Departamento de História de Oxford, em um de seus livros que eu tive a bênção de ler, chamado Verdade, nesse livro, Felipe Fernandes Armesto nos diz, ele chama Papai Noel de imagem pagã e abominável, e nos diz ainda, a lenda de Papai Noel é mais do que apenas uma daquelas falsidades que inventamos para manipular as nossas vítimas, mas é algo que não faz sentido com absolutamente nada. Papai Noel não faz sentido com absolutamente nada, nos diz esse professor de história de Oxford. Papai Noel para muitos é São Nicolau intercedendo pelas crianças. Diz-nos esse autor, Fernandes Armesto, que isto é falta da verdade.
Valorizar Papai Noel em detrimento de Deus é fazer coro com este mundo que pensa que nós não precisamos mais de um Deus para nos presentear. Quem nos presenteia é o próprio homem, é o próprio Papai Noel. Papai Noel vira um Deus, por conseguinte vira uma religião e angaria para si milhares de crianças como seus adoradores. Lembra a igreja, irmãos, que Deus é o único a quem devemos culto, adoração em todas as esferas de nossa vida. Neste Natal, não substitua Deus por Papai Noel. O Papai do céu é insubstituível. Segundo, conforme nós vemos nas Escrituras Sagradas, não minta para os seus filhos. A mentira é do diabo, o pai da mentira é o diabo. A mentira dita como verdade, conforme nós lemos em 1 Timóteo, é um sintoma do fim dos tempos, um sintoma dos tempos pós-modernos que nós vivemos. Nos diz o texto no verso 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Diga a verdade para os seus filhos. De onde vêm os nossos presentes? De onde vem toda boa dádiva que nós recebemos? Vem das mãos de Deus e não das mãos de Papai Noel. Em segundo lugar, quero deixar aqui para nós refletirmos. No Natal, quem nos presenteia é Papai do céu e não Papai Noel. Tiago 1,17 nos diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós vivemos, o nosso ser, o nosso ter, vem das dadivosas mãos de Deus. Deus não apenas nos presenteia, mas faz de nós presente. Olha que coisa interessante. Nós temos um texto em João, capítulo 6, verso 39, que nos diz: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Nós somos dados por Deus, Deus nos dá a Jesus. Deus, ele nos dá como presente para Jesus. Ele fala-nos em João: nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Já parou para pensar nisso? Que nós somos presente de Deus para Jesus. Deus nos deu de presente para Jesus, e Jesus se deu por mim, se entregou por nós. Isso é Natal. Jesus é a nossa dádiva, Jesus é o nosso presente, Jesus é o nosso Natal. Jesus, ao mesmo tempo que se doou por nós, ele foi também presente de Deus para nós. O verdadeiro Natal nos dá o melhor de todos os presentes, que é Jesus. Jesus é o maior tesouro que Deus tinha, e ele entregou esse tesouro a nós, por nós. Deus deu para nós o que ele tinha de mais precioso, de mais caro. Deus deu a sua própria vida, o seu Filho Jesus. Ele foi o nosso maior presente. A nossa maior riqueza é Jesus, a nossa salvação. Por isso o apóstolo Paulo sempre chama a nossa salvação de riqueza. O presente, o que é o presente? O presente diz o que nós pensamos daquilo que o outro é. Se você receber um presente medíocre, um presente ruim, é o que o outro está pensando de você. Porque o presente diz o que nós pensamos do outro. Um presente que eu dou
deve ser a realização do desejo do outro. Deus nos deu Jesus como presente porque Ele queria ver em nós Jesus. Deus nos deu um presente que nos realiza completamente, e esse presente é Jesus. Deus não nos deu Papai Noel, Deus nos deu Jesus. Deus nos deu Jesus. Em último lugar, em terceiro lugar, Natal é a autodoação de Jesus por nós. Natal também é a autodoação de Deus em nosso favor. Tem um texto que me impressiona muito. Se você puder abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 20, abra a sua Bíblia, vamos ler juntos esse versículo. Atos 20, 28. Atos 20, 28. Marque esse texto na sua Bíblia. Esse texto nos diz: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. E aí vem a parte importante do versículo: para pastoreardes a igreja de Deus. Essa igreja de Deus, a qual a igreja Ele comprou com seu próprio sangue. Veja o que o verso está nos dizendo, que a igreja foi comprada pelo próprio sangue de Deus. O sangue derramado na cruz era também o sangue de Deus. Quando Deus quis nos dar um presente, Ele autodoou-se em nosso favor. Natal, queridos, é autoentrega. É a entrega de Deus por amor a cada um de nós. Paulo, ele tinha esse sentimento. Lá em Gálatas 2:20, Paulo diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Para Paulo, viver era Cristo. Paulo se deu por aquele que se deu por ele. Acontece, irmãos, que hoje, no nosso mundo pós-moderno, o autossacrifício está fora de moda. As pessoas, elas dão presentes para não terem que se dar, se autodoar. Não se comprometem para não sofrer. Se você não quer sofrer, não se comprometa. Autodoação é entregar a própria vida por uma causa. O rabino Abraão Joshua Heschel, ele nos diz: se você não está envolvido, não existe sofrimento. Se você não quer sofrer, não se envolva. O presente, ele diz respeito ao que pensamos que o outro é. Por isso, se entregar à esposa, se entregar aos filhos, se entregar ao próprio Deus, é dizer o que nós pensamos da nossa esposa, dos nossos filhos e do nosso querido e amado Deus. Quando Deus quis nos dar algo, Ele deu a si mesmo a nós. Pois com isso Ele estava dizendo para cada um de nós: vocês são meus filhos amados em quem me comprazo. Só nos resta entregar as nossas vidas no altar de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Querida igreja, se você quer dar um presente para Deus, entregue a sua vida completamente a Ele. Se você quer dar um presente valiosíssimo para sua esposa, entregue-se a ela, ame-a, cuide dela. Se você nesse Natal quer dar um presente valiosíssimo para o seu filho, para a sua filha,
ame-os, cuide deles. Nenhum presente é capaz de substituir o nosso amor por Deus e pelo outro. Que Deus se alegre com os presentes que nós estamos dando a Ele, assim como nós nos alegramos e nos realizamos com o presente que Ele tem dado a nós, Jesus, o nosso Natal. Concluo dizendo, apenas recordando, não troque Papai Noel pelo Papai do céu. Não minta, o pai da mentira é Satanás. Saiba que quem nos alimenta, quem nos sustenta, quem nos presenteia é Deus. O verdadeiro Natal é Jesus, presente de Deus para nós. O verdadeiro Natal também nos constrange ao alto sacrifício e sermos também presentes para Deus. Isto é o que Deus requer e pede de cada um de nós. Filho meu, dai-me o teu coração. Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Que Deus abençoe o seu Natal. E desejo a todos um feliz Natal na presença do nosso Deus.